Einstein dizia: penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Humberto Roden, filósofo brasileiro que viveu com Einstein, certa feita levantou a mão e disse: mestre, poderosas e emblemáticas palavras, porém não alcanço a compreensão das mesmas. Einstein disse: é simples. Enquanto eu sou um armário com as minhas velhas teorias, enquanto eu sou, na verdade, aquilo que eu acho que eu sou, não o que eu sou, jamais posso evoluir, jamais posso dar um passo além. Apenas no árduo exercício diário de me rever, de me desconstruir, puro, novo, deixando do lado de fora da sala os meus conceitos e preconceitos, me projeto, me transformo, me modifico. Senhores, meus cumprimentos ao professor Sérgio Ricardo Areias. Eu homenageio nas palavras de Albert Einstein, porque nos fez meditar, nos fez reconstruir, rever, reencontrar antigos conceitos para a medicina, para a ciência e para a biologia. Luhmann, cientista jurídico, explica que o direito hoje ele se interrelaciona com diversas outras ciências. E nós, operadores do direito, temos que estar atentos também para formas e métodos de investigação psíquica. Temos que expandir a nossa consciência, expandir os nossos horizontes. E a verdade cada um tem a sua. Cada um tem a sua convicção, a sua religião. Cada um tem o seu time de futebol. Tem aquele amigo que gosta mais ou que gosta menos. Tem uma reunião que você entra, a reunião está negativa porque tem uma pessoa na equipe que é negativa e puxa os demais para trás. Cabe a nós termos sensibilidade de transformar a energia daquela pessoa, de transformar a energia negativa em energia positiva. Isso é uma tarefa extremamente árdua, porque a negatividade impera. Nós vivemos numa cidade poluída como São Paulo. Nós vivemos numa cidade suja como São Paulo, infelizmente. Uma cidade que carece de infraestrutura, carece de segurança, carece de bons serviços médicos. Ou seja, falta tudo na cidade de São Paulo. Nós temos dificuldade para locomoção, nós temos dificuldade em relação à segurança pública. Senhores, o filósofo brasileiro, também Humberto Roden, dizia que a verdade ela não pode ser escrita num pedaço de papel. A verdade ela não pode ser dita com o som das palavras. A verdade suprema é aquela que você encontra no fundo do seu coração, no fundo da sua alma. Por isso, cada um de nós tem a sua verdade. Shakespeare dizia também que a verdade ela vem retratada no cristal. O cristal é prova emblemática da pureza de quem vê e respeita o outro, uma vez que o outro tem uma visão do cristal completamente distinta da nossa. Por que estamos correndo em alta velocidade, tecnologia, WhatsApp, Facebook? Nós estamos perdidos, na verdade, tentando resgatar aquela sociedade fraterna, igualitária, bonita, que nós perdemos lá atrás. Aquela sociedade de iguais, sociedade de irmãos. Querer, saber, ousar e calar. Para querer, vontade firme e determinada, é preciso ousadia. Ousar com ética, com disciplina. Para querer,
é preciso saber. Hoje nós temos muitos dados na rede. Como transformar esses dados em informações? Informações úteis em conhecimento prático. Esse conhecimento prático em sabedoria. A sabedoria, não se engane, é a forma de agir com bom senso, com ética, com mansidão de espírito, com respeito. Respeitar é aceitar o outro, independente da sua religião, da sua crença. Ser pesquisador é ser livre, livre das religiões, livre das amarras, livre dos dogmas, livre das igrejas. O verdadeiro templo está aqui, dentro de você. É a sua unidade com a natureza, com os princípios. É a sua unidade com aquilo que você acredita e você sente. E não se enganem, vocês não vão encontrar dentro de um templo de pedra a paz para os seus corações. Vocês vão encontrar a paz para as suas perguntas, as respostas, pesquisando, estudando, desconstruindo, aceitando a opinião do outro, tolerando a opinião do outro. Para querer é preciso saber, para saber é preciso ousar, e para ousar é preciso calar. Silêncio em relação aos seus projetos. Aqueles projetos que lhes são mais caros, às vezes é necessário nós mantermos esses projetos conosco, aqui, perto do coração. Temos sim que sermos seres, homens, realizadores, transformadores. Senhores, e a principal transformação começa agora, dentro de nós. Cada um de nós sente, sofre, tem um ponto de vista completamente diferente do outro. E Bauman diz, o filósofo, que nós estamos passando a era da modernidade líquida, onde tudo é rápido, tudo é efêmero. Tinder, Happening, Facebook, relacionamentos que começam numa semana e terminam na outra. Nós não nos apegamos a nada. As amizades se vão. A pessoa divulga uma foto íntima do outro, a outra tira a vida, acaba com a vida do outro. Senhores, onde vamos parar se nós não nos protegermos enquanto sociedade? Se nós não fizermos uma revisão ética? E revisão ética não é o falso moralismo, não, senhores. É muito mais aceitar o outro, respeitar o outro todos os dias. O nosso poeta negro Cruz de Souza nos ensina: cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas terras impuras, macilento igual morto na tumba. Fecho meus olhos, nunca te encontro, estás pela bruma, estás por toda parte. Onde estás, ó cavaleiro? Não estás em parte alguma, porque se perdeu a justiça, se perdeu a esperança, por isso nunca te encontro. Apenas te sinto no dom da minha sensibilidade. E assim é nesse patamar simbolista de Cruz de Souza que nós nos encontramos. Sentindo a verdade a todo momento, sentindo a revolução do sol, como disse a doutora Roberta, mas sem o poder transformador para nos modificarmos, para modificarmos essa sociedade fraterna, igualitária, que se perdeu. Senhoras e senhores, eu pergunto agora a vocês, quem quer vir aqui e fazer uso da palavra e trazer uma experiência psíquica, agora é o momento. Levante a mão. Dona Heloísa, quer vir aqui contar a sua história para todos? Vem aqui. Vem aqui. Venha. Vem aqui. Uma salva de palmas para a Dona Heloísa. Rúbia, quer vir também? Por favor, venha, Rúbia. Rúbia vai nos contar alguns casos. Senta ali do lado da Roberta. Paulino, a Rúbia não vai vir? Vai vir?
Está com vergonha? Vem, Rubem. Obrigado. Regina, se puder adicionar todos, eu agradeço. Eu vou te botar como administradora do grupo e você faz a adição dos novos membros. Quem não deu o WhatsApp para a doutora Regina, levanta a mão. Tá ali, tem uns colegas ali. Dona Heloísa, com a palavra. Eu estou muito feliz de estar aqui presente e participando dessa reunião maravilhosa aqui, né? E eu sou uma pessoa que a minha mediunidade eclodiu quando eu era bem criança, com 5, 6 anos, já houve manifestação. Eu era aquela criança que vivia minha mãe correndo comigo dentro das igrejas, né, atrás dos padres. Foi um fenômeno. Eu era uma criança bem fenômeno. E, com isso, eu nunca tive dúvida a respeito da vida após a morte. O espírito realmente é imortal. Eu sou uma pessoa também que, com 23 anos, eu fui tida como morta. Eu fui para o outro lado e voltei. E tenho uma experiência extrafísica. E, com isso, o professor aqui, o doutor, contando dos fenômenos também de levitação, de tudo isso eu tive. Eu, com 6 anos, eu me senti uma criança, quando eu ia à escola, uma criança diferente. Eu não era uma criança que as outras crianças me olhavam diferente. E eu, para ter a amizade dessas crianças na escola, no pré-primário, primeiro ano, eu, para tê-las como amigas, eu usava dessa força de mover as coisas. E eu, nessa época, eu estudava com aquelas, eram umas freiras francesas do Sion, muito rigorosas. E eu sempre me sentia um pato diferente dos outros. E então, eu, com aquela brincadeira toda, né, as meninas foram comentar com a madre superiora que que eu fazia as coisas. Então, eu fui levada, né, no estabelecimento lá da direção. E eu que não gostava de mentir, tive que mentir, né? Então, eu fui criada assim, de uma maneira diferente. Na época, minha mãe era muito católica, meus pais, e a minha sorte que eu tive um avô que era espiritualista. Aliás, minha mãe quase que me deu para ele para acabar a minha criação, porque só ele... Você ia ser banida, né? Eu ia ser banida, completamente diferente do normal das pessoas. Então, quando eu estava com ele, eu me sentia assim, perfeita, porque eu era uma criança assim, eu falava, nossa, olha que luz, olha a luz, porque era comum para mim ver saírem luzes das mãos, em volta da cabeça. E um fato interessante que minha mãe me levou, era até um cardeal, né? Porque a roupa que ele vestia era um cardeal, que eu ficava numa sala, numa igreja toda, e eu me lembro que a cadeira do padre era tão grande que eu ficava com a perna ainda pendurada, de tão pequena que eu era. E a minha mãe, quando eu chegava em casa, ela perguntava, porque ele não queria que ninguém ficasse enquanto eu era examinada. E um dia falei para ele, ele falou, você vê luzes? Eu falei, eu vejo sim, isso para mim é comum, essas luzes. Daí ele falou para mim, mas essas luzes não existem, eu nunca vi essas luzes, né? Eu falei para ele, mas tem sim, eu vou mostrar para o senhor. Ele, eu quero ver. Eu falei, só que não é aqui nessa sala que o senhor vai conseguir ver. É na outra, onde tem aquele altar. Aí ele, depressinha, ele foi comigo para lá. E
ele falou, onde estão essas luzes? Eu falei, o senhor, por exemplo, se eu colocar as mãos aqui, eu consigo ver minhas luzes, eu vejo as suas também. Mas como o senhor não enxerga, eu vou mostrar. O senhor está vendo essa pintura aqui? Então, tinha aquelas pinturas em que os santos tinham aquelas áureas, né? Aquela pintura em volta da cabeça. Ele levou um susto. Eu falei, então, se o pintor viu, o senhor também devia estar vendo. Isso eu tinha uns 7 anos. E outras coisas interessantes, por exemplo, ele começou a me testar como criança, eu era muito nova, e ele começou a fazer perguntas com coisas, ele falou, eu queria fazer umas perguntas, queria ver se você consegue me responder. Então ele começava a perguntar sobre outros padres, sobre qual era a minha opinião, o que estava acontecendo, e eu respondia tudo para ele. Então, quando eu cheguei em casa, e ele sempre cobrava da minha mãe, olha, toda semana esse horário, por favor, traga a menina aqui que eu vou dar um jeito nela. Eu dava um jeito em mim. E isso, toda semana, era lá na terça-feira, não sei que dia, eu ia lá na sala do cardeal. E ele, cada vez com mais papéis, mais coisas, e ficava, às vezes, 1 hora, 2 horas ali, né? E minha mãe, muito curiosa, escuta, mas que tanto ele fica lá com você? Eu falei, pois é, ele fica lá lendo as coisas e eu fico respondendo para ele. Aí minha mãe percebeu que eu estava sofrendo talvez um abuso, né, da parte porque isso normalmente, por exemplo, eu tinha, às vezes iam na casa dos meus avós, né, que era uma família muito grande, muito tradicional, então minha avó sempre fazia aqueles chás, aquelas coisas, e vinham as minhas tias. Normalmente, às vezes eu olhava, eu falava, meu Deus, olha, aí eu chamava minha avó, falava, vovó, ela vai morrer. Eu estou vendo, daqui 1 semana ela vai morrer, avisa ela. Pois dali 7 dias a pessoa tinha falecido. Uma coisa assim terrível. Esse contato meu com mortes é uma coisa assim muito, muito característica. Eu sei exatamente quando a pessoa vai desencarnar. Então, coisas assim que eu conto essas coisas com naturalidade, porque eu sei que as pessoas hoje, com essa evolução toda de luz que está chegando aqui na Terra cada vez mais forte, que é normal essas coisas. Muitas pessoas acham que tem que ir para psicólogos, fazer um tratamento, não é? Que é coisa de psiquiatria, tomar remédios, não é necessário nada disso, não é? Eu acho assim que a pessoa tem que ter outras pessoas de convívio, chegar num núcleo de pessoas mais ou menos iguais, que é para elas juntas fazerem um trabalho maior em relação mesmo à sociedade, à população, não é? A todas essas coisas. E não terem medo disso. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que encarar. Coisas de cura também. Às vezes eu olho uma pessoa assim, eu sei, às vezes um diagnóstico a gente faz. Eu não sou médica, não estudei nada, mas e a imposição das mãos, né? É muito importante essa imposição das mãos. É a vara de condão nossa, são os dedos. Com eles a gente faz milagres, curas, cânceres removíveis, cegueiras, né? Coisas maravilhosas são feitas através. Não precisa de instrumento, não precisa de nada. Aquela luz é tão forte que aquilo transforma tudo. É o caso que ele apresentou aqui, que eu garanto que foi a imposição das mãos dele que ocasionou essa cura. É uma coisa imediata,
né? Não são todas as pessoas que conseguem, às vezes elas não estão naquele nível de preparo para receber ainda essa luz. Mas eu acho que todas as pessoas, todos os seres humanos têm a capacidade, sim, de receber essa graça. Eu já recebi. O Coriolano, uma vez, ele tinha 7 anos, ele caiu de uma escada, ele bateu o rim na escada e começou a urinar sangue. Ele era bem pequeno, devia ter uns 6 aninhos, muito levado, né? E eu era muito nova, porque o Coriolano nasceu, eu acho que eu tinha uns 18 anos, né? Então, eu não entendia, mas eu já tinha essa mediunidade. Quando o médico falou, ele falou, olha, nós temos que tomar providência porque não existe sutura de rim. Nós vamos ter que extrair o rim do seu filho. E eu fiquei desesperada. Eu me fechei com ele no quarto, coloquei as mãos em cima dele. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Ele gemia, se torcia, ele parece que ficou meio inconsciente. Quando eu senti que parece que eu entrei num outro plano. Quando eu consegui voltar desse plano que eu estava, eu estava inteirinha molhada, a minha roupa, tudo, parecia que eu tinha saído do chuveiro. Saí com a cabeça baixa, né? E eles estavam fazendo as doses de urina dele a cada tempo, e cada vez ela ficava mais escura. O médico falou, olha, quando for 5 horas da manhã, nós vamos removê-lo daqui, e ele vai para a sala de cirurgia. Quando clareou o dia, o médico falou, nós vamos tirar agora essa última urina dele. A urina veio clara, límpida. O médico não acreditou. Ele falou, não é possível isso. Essa urina que eu estou tirando dele, no mínimo tinha que ir clareando. Ela não, ela foi para o máximo. E agora ela clareou. Ela ficou límpida. Ficou de novo. Aí o médico me chamou, falou assim, qual santo que a senhora reza? Aonde a senhora tem que me ensinar quem foi que fez isso aqui? Porque ele sabia que eu tinha ficado com o meu filho lá. Eu falei, eu simplesmente rezei e pedi para Jesus. E ele me concedeu essa graça. O plano espiritual existe, sim. Os santos existem, sim. Eu estive lá. Eu vi Jesus. Ele é um homem maravilhoso. Eu vi laboratórios, ele é adiantadíssimo. A gente fica pensando naquele Jesus, né? Ele é um superstar. Ele é uma coisa assim incrível. Incrível. Então, eu quero dizer que a gente ainda está aqui na Terra, né? Nós temos uma grande missão aqui com esse planeta agora, que muita coisa está para acontecer. Não vou dizer para vocês que eu vejo coisas muito boas, né? Eu acho que nós, apesar de sermos poucos ainda, a nossa vibração ainda está dando sustentação aqui nessa terra. Porque cada um de nós, às vezes, vale por centenas de pessoas. E nós temos que arrebanhar as pessoas para nós, cada vez mais. Mesmo essas igrejas que hoje existem evangélicas, né? Porque Jesus até falou que onde houver um ou mais em meu nome, eu lá estarei. E é uma realidade. Tem muitas pessoas que lá elas alcançam essa vibração divina, né? E elas conseguem uma cura, né? Já são milhares de pessoas que já estão conseguindo isso.
E essas pessoas que somos nós, esse rebanho ainda, né, que a gente não ofusca nada aqui nessa terra, né, mas que a gente tem esse amor, esse muito amor que nós temos para dar às pessoas, né? E é isso que está valendo hoje, né? Nessa que a Terra nem tombou ainda, né? Que a gente sente que ela está cada vez tombando mais. Mas e a vibração que nós temos para conseguirmos fazer essa passagem, porque se a gente conseguir fazer essa passagem, vai ser uma transmutação. Nós não precisaremos mais passar pelo Vale da Morte. Nós temos que rezar hoje em dia para que isso aconteça. Vai ser mesmo a vinda do Mestre num superstar. Então, as pessoas não vão precisar mais ter esse trâmite da morte. E então eu aconselho a todos nós que estamos aqui hoje, que somos todos irmãos, ainda mais aqui nesse ambiente, que está uma luz intensa aqui, né? E aproveitar esse momento e agradecermos de podermos estar aqui hoje unidos, né? Com um só pensamento. Isso é muito importante, essa vibração. Tem muitos espíritos aqui também hoje contribuindo com essa assistência aqui. E muitos de cada um de vocês que estão aqui. Principalmente aquela moça ali, que ela sabe que é bem médium, não é? Então, a sua participação também mediúnica é muito importante o seu trabalho. Continue fazendo, viu? Que é muito importante a gente estarmos unidos. Agradeço a vocês essa participação. Obrigado, mãe. Eu queria falar uma coisa interessante. Primeiro, encontrei mais uma esquisita, né? Vocês viram, né? Que nem que eu. Olha só, o Brasil, frente aos outros países, tem uma qualidade de gente sensível. Há uma reunião neste país de pessoas ligadas que realmente faz deste país uma referência no mundo. Quando se encontra uma pessoa sensível, como a sua mãe, como assim alguns poucos que tem lá fora, você vê, são séries de filmes, a pessoa vira um superstar. Quando falou assim, aqui a gente tropeça com gente assim o tempo inteiro, de várias religiões, de várias filosofias, e a gente às vezes não dá conta que isso é um recurso divino que realmente pode servir de referência, de mudança e de transformação, talvez usando o Brasil como referência para o resto do mundo. Eu tinha uma amiga espiritual que me ajudava muito, que ela dizia assim, esse país aqui, se alguém esquecer a mão assim, ganha uma moedinha ou um prato de comida. Isso só acontece aqui. Lá fora, o cara vai ficar com cãibra de ficar com a mão assim. Aqui, não. Esse país é uma bênção. E a gente agradece estar junto aqui nesse momento histórico, nesse momento aqui dessa casa, que é muito importante. Fico muito feliz também de estar aqui. Obrigado, viu? Eu vou até... Ele está falando do Brasil, né? Existe já... Se a gente olhar a Terra como um organismo vivo, existem algumas informações já de que... se você pegar os chakras do planeta, aqui o Brasil seria o terceiro olho, né? O chakra da intuição. E dizem que é por aqui que a nova humanidade, que chega com uma energia da era de Aquário, com uma energia de luz, ela entra principalmente pelo Rio de Janeiro, São Paulo. É por aí que essa nova humanidade vai entrar. O Brasil é um lugar de convergência. E a gente paga um preço muito alto por termos essa diversidade convivendo de uma certa forma com tolerância. Muitas religiões, muitos povos, né? Então, nós somos um exemplo mesmo para o mundo, né? E cada dia que passa, isso vai ser, a cada tempo que passa, isso vai ser mais evidente para todos nós, para o mundo, né?
E é muito importante que a gente tenha essa O consciência. celeiro do mundo. Aqui Coração. no Chile seria o coronário, né? E no Brasil o terceiro olho. Então, aquela energia que antigamente era no Tibete, que era no Tibete, essa energia foi mudando no organismo e hoje ela inverteu. Então, é a nova terra mesmo. E a gente precisa valorizar isso, né? Precisa começar a ter consciência. Tem tudo por fazer. E quem vai mudar isso somos nós, desde o nosso coração, com o amor que a gente tem de agregar e com a nossa grande intuição que temos todos brasileiros. Obrigado, doutora Roberta. Agradeço a todos vocês por estar aqui e abro mais uma vez a palavra, é livre. Se alguém quiser trazer, o Ricardo Otero também quer trazer a sua contribuição. Pode ficar aqui, mãe. Quer? Tá bom. Ricardo, por favor. Ou Paulinho. Obrigada. Boa noite a todos. Aproveitando o assunto energia, né? Hoje eu passei um dia bastante terrível com reuniões com pessoas bem pesadas, bem cruel realmente, né? Reuniões de negócio. E quando eu adentrei aqui, eu senti uma paz muito grande. Então aqui existe uma grande energia muito positiva. Isso eu não sou um especialista nisso, eu sou um curioso na espiritualidade, mas uma pessoa bastante sensitiva com algumas coisas. E o que eu vou falar para vocês é algumas experiências, como o Sérgio diz, estranhas, Sérgio, então eu acho que eu estou no seu mundo também, tá? Você achou mais um. Eu sempre fui motociclista e, infelizmente, um amigo meu faleceu, né? E um amigo muito apegado a mim, e todo aquele trâmite de velório, toda aquela coisa horrível, e a gente foi acompanhar o enterro, né? Então a gente chegou no cemitério e o carrinho largou o caixão ali e nós fomos todos acompanhando esse carrinho. Eu estava completamente fora de mim, porque era uma grande pessoa, um grande amigo meu de infância. E eu chutei, sem querer, estava transtornado, tinha um túmulo que tinha aquela coisa que era... Qual é o nome daquele que a gente põe do lado do túmulo para as velas, para... Eu não sei o nome daquilo. Castiçal. Então, eu acabei chutando aquilo e as velas caíram, né? Aí como eu estava, volto, ponho no lugar, não volto, o que eu faço, o que eu não faço. Eu falei, poxa vida. Aí eu segui, não fiz nada. 3h40 da noite, da madrugada, eu acordo no seguinte, poxa, aquelas velas estavam ardendo para mim, eu estava precisando de muita luz. Por favor, volte lá e ponha essas velas, porque é muito importante para a minha paz. Você não vai lembrar meu nome é José A. Bastos, e eu estava na rua XPTO, agora eu não me lembro, e vocês imaginam como eu acordei, né? Vocês façam uma ideia, né? Não posso nem falar como, né? Aí eu fiquei lá quieto, vou, não vou, é verdade, não é, que estou sonhando, não estou, com uma confusão de ideias. E no dia seguinte eu faltei ao trabalho e fui para lá. Procurei seguir o mesmo caminho. E lá eu encontrei ele derrubado. A hora que eu olhei no nome da pessoa falecida, era José A. Bastos. Aí, parece aquele filme Sexto Sentido, vocês lembram? É. Todos assistiram o Sexto Sentido? Se não assistiram, assistam, porque me lembrou na hora o Sexto Sentido. Gente, é uma sensação muito... Sei lá, não sei nem o que dizer para vocês, mas a hora que eu constatei o nome, porque eu não sabia até se era um sonho, o que tinha acontecido, o que eu estava sentindo, o que eu não estava, e a hora que eu me deparei com aquele nome foi um choque tremendo, vocês não imaginam. Eu voltei, saí do cemitério da Vila Mariana, fui lá, comprei velas, acendi as velas e rezei.
E não tive mais constatação desse fato, né? Então, é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. O Sérgio me ajuda, eu não sei como definir isso que aconteceu, mas assim, isso aconteceu, eu vejo coisas, eu sinto coisas, principalmente energia. Embora falem que energia é física quântica, né? Está definido assim. Não. A física quântica, na verdade, ela demonstra como a energia em nós e em tudo, né? Está sendo propagada, né? Na verdade é isso. Não é que a energia. A energia assim. Nós somos energia. Todos isso. Nós somos energia. Cada Isso. célula nossa é energia. Né? Essa que é a verdade. Eu acho que isso é mais real do que e mais comum do que a gente imagina, né? Quando a gente vê crianças brincando com outras crianças que não estão aqui, quando você vê ouvir O amigo imaginário, né? Quando você vê coisas que realmente não têm comprovação física, isso não quer dizer que elas não existam, né? A gente não consegue comprovar a onda de celular que você pega no celular, fala com a China agora, essa micro-onda que passa de um canto para outro, no entanto funciona. Existe. Então, veja, mais um esquisito só. Só mais um. E tem mais um. Eu normalmente estou atrelado a visões não muito boas, né? Eu não sei se isso é bom, viu, Sérgio, ou não, doutor Coriolano, e todos da mesa. O começo é meio difícil, né? Mas é assim mesmo. Olha, eu passei um vídeo para o Coriolano, até falei para ele passar para vocês, que ele chama Regina, Semente. que é administradora do grupo, já vai depois inserir passa, você. chama Semente de Estrelas. É muito lindo, porque dá uma noção bem especial, né, disso que a gente estava falando aqui, né, dessa energia que todo mundo tem. É bem lindo esse vídeo. Vocês vão receber no WhatsApp. Ótimo. Assistam com... Bacana. Só para não prolongar muito, mais um caso também atrelado a coisas não muito boas. Um amigo meu de infância teve um infarto fulminante e morreu, né? Saiu daqui, vou lá para Chácara Viana à noite e vejo ele em umas condições que, enfim, né? No dia seguinte é o velório, por isso que eu estou falando, Sérgio, só coisas não muito boas. Ele deitado no caixão, perto de ser enterrado, aí ele para do meu lado, me tira daqui, você não está vendo o que está acontecendo? Me levanta, é meu filho aqui, o Fábio, e agora, o que eu vou fazer? E eu lá do lado, de novo, né? O que eu faço aqui, Senhor? Me ajuda, né? Eu procurei rezar, assim, como eu disse para vocês, eu sou um curioso, eu não entendo muito do que fazer. Eu comecei a rezar, mas você não está vendo que eu estou aqui deitado? Pelo amor de Deus, me levanta daqui, eu não posso ficar aqui. Olha meu filho Fábio, olha minha esposa Sônia, olha o que está acontecendo. Meu Deus, me levanta daqui. E eu, em desespero total ali, não sabia o que fazer, para quem perguntar, como reagir. A única coisa que me veio na cabeça foi rezar. Aí comecei a rezar, fechei o olho, me concentrei, e aquilo acabou passando. Mas ele estava do meu lado, para resumir, para não encobridar muito essa conversa. Ele estava do meu lado, de pé, olhando para mim, a impressão que eu tinha que só eu o estava vendo, eu não sei se isso né? Se é possível ou não, se só eu ou mais alguém. E eu fiquei numa sessão, de novo, muito difícil, emocionalmente falando, porque era uma pessoa que tinha um lado afetivo muito forte comigo. Ao mesmo tempo, eu não podia fazer nada para reverter aquilo. Eu fiz uma situação ali que eu fiquei completamente míope no que fazer, sem reação nenhuma. A única coisa que me veio fazer foi rezar, foi o que eu fiz. E acabou passando isso, e a coisa ficou assim, né? Nossa, ele está contando isso. Eu tive uma passagem, não sei se dá tempo, por eu não de contar. Era uma conhecida, uma amiga, e nova, assim, uma moça de, sei lá, 30 anos, com 2 filhas, casada com uma pessoa também jovem. E esse moço, em 3 dias, assim, ele veio a óbito, né? Começou com uma febre, não sei o quê, até tinha convidado para ir numa festa, eles não apareceram, ela me ligou e falou, Roberta, ele não está bem e tal. Bom, enfim, ele morreu. E quando ele morreu,
Ele foi aquele carrapato estrela, sabe, picou. Ele fazia um esporte de laço com cavalo e num desses dias ele foi picado pelo tal do carrapato estrela e acabou vindo a falecer. E eu não era nem tão amiga, assim, eu era conhecida, né? Mas eu senti uma vontade de... Depois, no dia, teve o velório. Gente, alguma coisa me falava, eu tinha que estar naquele velório, de qualquer maneira. Eu sei que eu cheguei antes de qualquer um. Quando o corpo chegou, eu cheguei junto com o corpo e não tinha ninguém ainda. E aí, quando a Cássia chegou, eu lembro que eu falei para ela assim... Eu fui ao lado dela e falei, Cássia, lembra que você combinou com ele que ele ia primeiro que você? Da onde veio isso, né? Ela olhou para mim, ela estava em prantos, ela parou e ficou assim, me abraçou, falou, obrigada, é verdade, eu tinha me esquecido, mas a gente sempre conversou sobre isso. E a gente sempre tinha combinado de que ele iria antes que eu. E aí eu fui embora. Na verdade, eu fui lá só para poder falar para ela isso, porque ela estava realmente inconformada. Era o grande amor da vida dela, e ele não teve tempo de avisar e de falar com ela. Então, quando a gente tem... E eu segui o meu coração, porque eu sabia que eu tinha que estar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. Mas eu fui um instrumento, um canal, para que ela pudesse apaziguar o coração dela e aceitar com menos dificuldade aquilo que estava acontecendo. Então, quando a gente está atento e a gente se disponibiliza, né, a gente consegue, às vezes, ter certas atitudes mais conscientes, né, mais efetivas. Na próxima quarta-feira, eu convido todos vocês. Teremos um debate sobre Bauman, filosofia, dando continuidade aí às duas últimas palestras que eu vou ministrar aqui na ordem esse ano. Fato é que a antiga União Soviética tinha grupos de médiuns após a Segunda Guerra Mundial para tentar a Rubia está me presenteando com um livro Paranormais. Fato é que depois que a União Soviética lançou esse programa antimilitar com uso de médiums para tentar deter um ataque nuclear, os Estados Unidos também começou a incorporar médiums dentro dos seus grupos na CIA, no FBI. É certo também que a sensibilidade, a investigação psíquica, ela se propagou de uma tal maneira que já se tornou até série de TV, né? Ou seja, é inegável que alguns de nós têm realmente um dom, uma energia, e esse dom e essa energia pode ser colocado a serviço da polícia. Crianças desaparecidas, tráfico de órgãos, tráfico de medicamentos, existem crimes que são muito difíceis de serem detectados, e muitas vezes a sensibilidade pode nos levar, pode ajudar as forças policiais a desvendar crimes contra a vida, crimes que abalam a nossa sociedade. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Ricardo, agradecer ao Paulino por ter trazido o Ricardo, a Roberta Aranha, minha querida amiga, irmã espiritual, a minha mãe, a minha irmã, Rúbia Camargo, ao nosso presidente Marcos da Costa pela oportunidade de trazer esse assunto. Agradecer a presença da Regina, do Ricardo, esqueci seu nome. A Ana Luísa, faz tempo que eu não vejo a Ana Luísa, eu sou péssimo para nomes, mas é uma amiga da família que já esteve em casa há muito tempo. A Ana Luísa está aqui hoje conosco. E agora nós continuamos juntos, sim, no grupo do WhatsApp, trocando ideias, informações, porque eu acho que esse grupo que se formou aqui hoje se fortalece. Algumas regras que eu peço para vocês nos ajudarem a fiscalizar. O grupo é só para tratarmos de assuntos relativos à investigação espiritual.
Não aceitamos propaganda política, nem memes, nem gemidão, nada disso. Tá bom? E eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Muito obrigado e uma salva de palmas a todos vocês.